Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. Hoje a gente vai apresentar 5 números relacionados à morte. É o nosso quadro clássico aqui no canal, vinculado a curiosidades matemáticas. É comum a gente encontrar estatísticas anuais falando sobre mortes no trânsito, quantidades de pessoas que morrem anualmente por uma determinada doença. Só que você já pensou na quantidade de pessoas que morrem, por exemplo, ao cair da cama? Ou se esmagam por uma máquina de venda automática, aquelas máquinas que a gente encontra nos shoppings que vendem refrigerantes. Pois é, são essas formas de morte que têm um número curioso. Tendo em mente, então, que a maioria de vocês desconhece esses números, a gente, então, trouxe 5 números incríveis relacionados à morte. Então, vamos ao primeiro número, pessoal. Primeiro, então, escrever enquanto dirige mata mais de 6.000 pessoas anualmente nos Estados Unidos. Estudos feitos nos Estados Unidos diz que o risco de colisão com um automóvel, quando você está dirigindo e escrevendo no celular, aumenta 23 vezes. Então, se você vê alguém aí que está dirigindo com o celular, vale chamar atenção porque esse número, o número de acidentes anualmente nos Estados Unidos é de 6.000 pessoas. Então, 6.000 pessoas se acidentam por causa do celular e esse risco aumenta 23 vezes quando a gente, ao dirigir, fica mexendo no celular. Então fica a dica para quando dirigir, deixa o celular lá no cantinho para ele não incomodar e não aumentar o risco de colisão na hora que a gente está dirigindo um determinado automóvel. O segundo, hipopótamos matam cerca de 2.900 pessoas por ano na África. Esse animal, ele pode até parecer fofinho, porém, ele é muito agressivo e detalhe, ele não tem medo dos seres humanos. Quando ele vê um ser humano, ele não fica acuado como a maioria dos animais, ele parte para cima mesmo. Então existe uma quantidade, em média, de 2.900 pessoas que são mortas anualmente na África por causa dos ditos fofinhos hipopótamos, mas que são muito agressivos. A terceira é muito curiosa. Cair na cama nos Estados Unidos mata em média 450 pessoas por ano. De acordo então com o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, cair da cama é responsável por 1,8 milhões de vítimas de emergência nas emergências dos hospitais e mais de 400 mil internamentos hospitalares por ano. E a maioria desses acidentes são ou de pessoas muito jovens ou de idosos. Então, em média, nos Estados Unidos, a gente tem a fatalidade da morte de 450 pessoas por ano, fora todos os internamentos, né, que a gente falou, e os atendimentos em emergências. O quarto, nas Filipinas, de 20 a 40 pessoas são mortas por água-viva por ano. A maioria das água-vivas, inclusive que a gente tem aqui na nossa região, elas não apresentam nenhum risco. Porém, então tem alguns casos, alguns tipos de água-viva que são muito perigosos, inclusive elas podem causar danos irreversíveis ao corpo humano e o que pode provocar então uma fatalidade. Então, mais um dado interessante, nas Filipinas, 20 a 40 pessoas por ano são mortas por águas-vivas. E por fim, o nosso quinto, as máquinas, talvez o mais estranho de todos, as máquinas de vendas automáticas matam 13 pessoas por ano, em média. Aquelas máquinas que vendem refrigerantes, muitas vezes ela emperra, né? Os refrigerantes não saem e os usuários acabam batendo nas máquinas, chutando as máquinas, o que pode parecer muito estranho, mas as máquinas de vendas, então elas caem e esmagam cerca de 10 a 14 pessoas por ano. Então fica a sugestão de quando você estiver usando uma máquina dessa, não chute, não empurre ela, porque ela pode ser perigosa. E tem o dado então estranho, que é essa morte de, em média, 13 pessoas por ano são esmagadas por essas máquinas que vendem refrigerante. São com certeza dados curiosos que envolvem a morte, umas estatísticas que comumente a gente não escuta. Então esses 5 casos mostram, além de a gente ter cuidado com algumas coisas que parecem simples, mas também mostra a curiosidade de como realmente às vezes a fatalidade pode estar escondida nas pequenas coisas.
Então esse é o nosso vídeo sobre curiosidades matemáticas. Fica sempre a dica de tomar muito cuidado com essas situações que podem ser fatais, que podem levar a algum tipo de acidente que comumente a gente não escuta. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Sempre fica o convite para o pessoal se inscrever no nosso canal. A gente tem essa ideia de ampliar os conhecimentos matemáticos, deixar os conhecimentos matemáticos mais interessantes, tanto para os alunos ligados ao ensino fundamental, médio e também no ensino superior. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, pessoal, e até mais!